Quando a gente fala de extensão, é importante saber que existem várias modalidades, né, dentro do que a gente pensa ações de extensão, modalidades de extensão. Quando nós temos vários projetos que envolvem uma determinada temática, a gente pode ter um programa de extensão. Então, um programa de extensão, ele geralmente tem uma durabilidade maior, né? Então, ele pode ter 4 a 5 anos e tem, então, uma estrutura também mais densa, melhor definida, com várias frentes de trabalho, geralmente 2, 3 projetos que congregam um programa de extensão. Justamente falando de projetos e programas de extensão, que se insere o projeto de extensão Conselho da Comunidade em Ação. Um projeto que eu gostaria de destacar é o projeto que nós temos com o Conselho da Comunidade e que agrega, e isso também é muito legal da extensão, né? Ela é um locus de agregar diferentes saberes, diferentes especialidades, professores de diferentes cursos, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, numa ação coletiva junto com a comunidade. Então, o projeto junto com o Conselho da Comunidade, ele é um desses projetos aqui da UFPR Litoral de grande potência, né? Porque estamos não só na comunidade, mas atendendo uma parcela da comunidade extremamente negligenciada, discriminada e que para muitos não deveria nem ser atendida, né? Que são as pessoas ligadas às questões judiciais. Esse projeto teve início em 2018, a partir de uma necessidade tanto do Conselho da Comunidade quanto da universidade, especificamente do curso de Serviço Social. O curso de Serviço Social estava em busca de ampliação dos campos de estágio no município de Matinhos. Nós tínhamos poucos estágios e o curso de Serviço Social tem obrigatoriamente estágio, né, na sua grade curricular. Então, na busca de ampliação, nós entramos em contato com o Conselho da Comunidade da Comarca de Matinhos e eles tinham uma demanda de efetivamente ampliar a sua ação e passar a desenvolver aquilo que está previsto na lei de execução penal. Nesse sentido, nós então estabelecemos um contrato de prestação de serviço entre Universidade, Setor Litoral e Conselho da Comunidade da Comarca de Matinhos, e nesse contrato estava previsto então o pagamento de bolsas, uma bolsa de mestrado e 3 bolsas de graduação, e a partir então dessas bolsas nós iniciamos um trabalho de assessoria ao Conselho da Comunidade. O que o programa vai fazer então é se acoplar ao Conselho, e isso ocorre muito em virtude da escassez de recursos humanos. Há um subfinanciamento crônico dos conselhos da comunidade em todo o Brasil. E muitas vezes eles acabam não conseguindo levar a cabo as suas funções. Funções essas que devem ser levadas também, que devem ser organizadas por meio de uma parceria entre agentes públicos e sociedade civil, né? E agentes públicos são profissionais concursados, na maior parte das vezes, contratados pela Secretaria do Estado, e sociedade civil aqui são lideranças da comunidade, de movimentos sociais que representam os interesses da sociedade. Então o Conselho da Comunidade ele funciona dessa forma. O que o programa Conselho da Comunidade vai fazer, na condição de um programa de extensão, é ofertar recursos humanos, ofertar também por meio da universidade ações, planejamento e estratégias, por meio de cursos como serviço social, o direito, para assegurar que o Conselho ele tem um funcionamento excelente, que ele cumpra com as suas requisições e ao mesmo tempo também assegurando a função da universidade no que se refere ao seu papel social. E esse papel social serve para a gente pensar o funcionamento do Conselho, mas também a formação dos nossos alunos. Então o Conselho da Comunidade ele é campo de estágio. Então os nossos estudantes de diferentes cursos realizam estágio no Conselho da Comunidade ou realizam ações na condição de alunos de extensão.
A importância do serviço social dentro de um espaço, né, que compreende a execução penal, que é o cumprimento de pena, se propõe a ser muito mais do que a própria fiscalização que é pelo judiciário. Porque o serviço social ele tem a incumbência de observar, tanto individualmente quanto de forma ampla, aquele indivíduo. Vamos supor, cada indivíduo que perpassa o Conselho da Comunidade, que é sentenciado, ele representa uma família, um grupo social. Essa família, ela tem múltiplas dimensões, ou seja, tem crianças nessa família, tem idosos nessa família, tem pessoas em situação de vulnerabilização. E essa realidade do sistema penal e penitenciário, que envolve muitas pessoas em situação de vulnerabilização, de pobreza, pessoas racializadas, pessoas em situação de marginalização, é muito comum. Então, é muito comum e é cada vez mais crescente dentro das estatísticas, né, como a gente pode ver. Infelizmente, bem no início do projeto, a gente tinha uma superlotação e isso fez com que o Conselho da Comunidade, a Universidade, o Conselho de Segurança, o Ministério Público se mobilizasse junto, né, ao DEPEN, justamente para que a gente garantisse os direitos mínimos dessa população que estava ali detida. O projeto de parceria da Defensoria com a Universidade Federal do Paraná tem por objetivo o mapeamento das pessoas que são oriundas do litoral, especialmente da cidade de Matinhos, e estão presas no complexo penitenciário de Piraquara, ou em alguma unidade prisional da capital. E a participação dos estudantes de Direito no programa consiste, resumidamente, em fazer uma análise jurídica dos processos das pessoas que estão privadas de liberdade e que têm residência ou vínculos familiares em Matinhos. Então, a gente faz uma análise jurídica, integrando os conhecimentos que a gente aprende na sala de aula com a realidade prática. Então, a gente pode vivenciar um pouco a experiência do exercício das funções do defensor público ou do advogado, que é muito interessante, porque é muito comum que os alunos da graduação tenham dificuldade na escolha da carreira, inclusive fazem várias palestras, né, a respeito de cada profissão, e ter esse contato na prática é muito mais enriquecedor, com certeza. O objetivo é tanto jurídico como social, então é um projeto multidisciplinar que justamente busca identificar onde estão as famílias dessas pessoas, levar o olhar do serviço social para essas pessoas e também, através da ativação da atuação da Defensoria Pública e do curso de Direito da UFPR, levar assistência jurídica para essas pessoas, buscar sua liberdade, buscar impetrar habeas corpus e assim por diante. O contexto em que isso se insere é um pouco dramático, porque a própria Defensoria do Paraná deixou de atender o litoral e a comarca de Matinhos em 2017. A Defensoria do Paraná ela tem um quadro muito reduzido, é o quadro menor do país em termos proporcionais. A gente tem 105 profissionais atuantes hoje em todo o estado, quando existem quase 600 cargos criados na lei, são 560 cargos criados pela lei orgânica, e é realmente um cobertor muito curto. Chegou um momento em que, uma questão daquele período, acabou se fechando a sede, né? Então a população do litoral ficou realmente desassistida. E, ao menos em relação à área jurídico-penal e social, nós com esse projeto buscamos fazer essa aproximação para reduzir os danos dessa ausência. A CAGEP, na verdade, ela surgiu em 2017, quando eu era aluno da graduação, conversando com o professor André, e era um projeto que ele já existia, né, no papel, mas ele não existia fisicamente, faticamente. Então, eu participava, eu acho que do núcleo de prática jurídica, junto com o professor André, e ele me disse, né, falou, olha, a gente tem que colocar em prática esse projeto, é um projeto super legal, um projeto de extensão, que é uma coisa nova na UFPR, é uma coisa que, pelo menos no curso de Direito, a gente não tinha muita gente ainda, a gente não tinha muitos projetos de extensão, a gente não sabia nem muito bem o que era um projeto de extensão e o que era um projeto clínico, efetivamente. Então, ele me convidou para participar, para a gente colocar, né, em prática esse projeto. E a gente começou em 2017 e nós fazíamos todo semestre ali cerca de 4, 5 atendimentos de pessoas privadas de liberdade, com o objetivo de encontrar direitos que não estavam sendo cumpridos, buscar alternativas ao cárcere e fazer, né, atender, de fato, conversar com uma pessoa privada de liberdade, que é uma coisa que, apesar de, né, o curso de Direito ter muita
ter muito contato, né, com situações de pessoas privadas de liberdade, essa oportunidade de conversar com alguém presa é uma oportunidade que não se tem muito no curso de Direito e deveria se ter mais. Então a gente iniciou esse projeto e em 2019, antes da pandemia, nós fomos apresentar esse projeto no CIEP, né, um simpósio, um congresso, enfim, da própria Universidade Federal do Paraná, que reúne lá todos os projetos de extensão, projetos de pesquisa da própria instituição, e foi lá que a gente conheceu o projeto da UFPR no litoral, né, do setor litoral da UFPR, né, coordenado pela professora Adriana. Nós apresentamos o nosso projeto, a professora Adriana apresentou o projeto do setor litoral, do curso de serviço social, e na apresentação dos projetos a gente percebeu que, de fato, o objeto do nosso projeto de extensão era muito próximo do objeto, né, do projeto de extensão da professora Adriana. E aí nós percebemos que havia uma interlocução que era muito clara e muito interessante, né, de uma forma para que nós pudéssemos trabalhar de uma forma complementar dentro do curso do Direito da UFPR e do curso de Serviço Social. Ficou muito claro, assim, parecia que era o mesmo projeto, inclusive, mas a gente não se conhecia. A gente foi se conhecer de fato nessa apresentação de cada um dos nossos projetos, né? Então, o projeto, a partir dessa equipe de uma mestranda e de 3 estagiários, iniciou conhecendo essa realidade, conhecendo essa população, ouvindo essa população, então uma escuta qualificada dessa população e também identificando um pouco os seus processos judiciais. E a gente foi vendo assim que a maioria dessa população não tinha acesso à informação sobre os seus processos judiciais, não tinham compreensão do que significavam os seus processos judiciais. Uma parte significativa também não tinha acesso aos seus advogados, porque não conseguiram constituir advogado, então tinham advogados dativos, que são advogados que, por determinação do juiz, assumem, né, aquela situação. E geralmente esses profissionais acabam não tendo uma relação muito próxima com as pessoas que cometeram delito, com os seus familiares. Então essa situação de desconhecimento, de desinformação foi vindo à tona e reforçando a necessidade de um trabalho mais a miúde, de um trabalho mais próximo a essa população. Tanto no sentido de garantir esses direitos previstos na lei, o direito do acesso à justiça, né, como de pensar possibilidades de retomada da vida desses sujeitos após esses delitos. As pessoas, elas não são só isso. E se elas querem ressignificar suas vidas, que apoio elas têm? Qual é a retaguarda? Que possibilidades concretas essas pessoas têm? Haja vista que são pessoas que, até cometerem o delito, já foram excluídas de muitos direitos. Então, nós estabelecemos há cerca de 4, 5 anos atrás um convênio com o Conselho da Comunidade, em que nos foi solicitado uma forma, né, de auxiliar o Conselho no controle da chamada reincidência ao crime, né? E aí a primeira coisa que a gente foi fazer caramba, quem é essa população? E aí a gente fez uma pesquisa etnográfica em que nós descobrimos que essa população, ela é uma população negra e parda, em sua maioria, não é? Que está nessa faixa de idade de 18 a 35 anos, com baixa escolaridade e quase nada em termos de instrução profissional. A universidade veio com os seus alunos, com seus professores e com sua habilidade técnica, né? A gente está falando da Universidade Federal do Paraná, portanto não é qualquer universidade, a auxiliar o Conselho da Comunidade a criar programas, ajudar a pensar e desenvolver e ir atrás de recursos para criar programas para auxiliar
especialmente na ressocialização através do conhecimento técnico, né, vamos dizer assim. Técnico no sentido de formar ou de criar cursos e oportunidades da pessoa aprender um ofício, uma profissão, ou algo que possa impulsionar ele nesse primeiro momento de saída ou de recém-saído do sistema, que consiga trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente, e aí é com ele também, né? Aí a pessoa tem que escolher o caminho que vai traçar. Então mudou muito com o cenário, com a chegada da universidade, porque passou a ter o que se esperava pela lei que tivesse, mas não tinha. A gente não estava conseguindo entrar onde a universidade conseguiu, né? A gente não tinha ou não estava tendo acesso a órgãos e autoridades que a universidade teve. Então, com base nisso, com esse foco no estudo, e a gente tem também a participação da área do serviço social, mas também tem do empreendedorismo, né? Com o professor Lanes e a professora Adriana. E os alunos, inclusive você, né, que já não é mais aluna, né, da graduação, mas que fazem, então, o trabalho tanto dentro do processo de execução, lidando mesmo com os processos para identificar, quanto indo a buscar recursos e apoio para desenvolver projetos que não ficam só em projetos, né? Aí que está a mudança, para colocar esse povo para estudar e para trabalhar, criar oportunidade. E aí vieram não só alunos de serviço social, a coordenadora, a professora Adriana, veio também o professor Lanes, da área de empreendedorismo, vieram alunos de empreendedorismo, vieram alunos de administração pública, e aí nós tivemos uma equipe multidisciplinar para entender o que era o Conselho da Comunidade. Sim. É importante dizer que o papel social da universidade não é responder às requisições ou às negligências por parte do subfinanciamento dos órgãos competentes. Então a gente também não pode entender, por exemplo, que a ação do programa de extensão ela visa tapar um buraco que o poder público, na figura do Estado do Paraná, não consegue. O que o programa faz, na verdade, é qualificar esse espaço ao mesmo tempo em que é utilizado desse local enquanto um meio de formação, de pesquisa e também para devolver, e também enquanto uma devolutiva para a sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, em diferentes cursos, nós temos modelos como esse. Por exemplo, no âmbito dos cursos de Direito, muitas vezes nas universidades você tem os escritórios modelos, que servem quanto uma referência para que alunos em formação possam entrar em contato com diferentes aspectos processuais, vamos dizer assim. O que o Conselho da Comunidade faz é um pouco diferente, porque o espaço não é o da universidade e os professores, os coordenadores, né, do programa não têm a palavra final no Conselho, né? O Conselho é um órgão deliberativo. Mas ele está presente para assegurar, fiscalizar e assegurar que esses ritos venham a ocorrer por meio tanto dos professores quanto dos alunos e também dos alunos de pós-graduação que desenvolvem suas pesquisas junto ao Conselho e se vinculam ao programa na condição também de extensionistas e também de pesquisadores. Eu vejo que houve vamos até usar uma palavra, empoderamento do Conselho da Comunidade depois dessa parceria com o FPR, né? Eu vejo que o Conselho da Comunidade, infelizmente a gente não consegue dar o apoio necessário ao Conselho da Comunidade. Aqui é uma comarca, embora seja uma intermediária e com um volume bem grande de trabalho, nós somos só um juiz criminal, 2 promotores que dividem as atribuições e, por exemplo, na minha promotoria tem atribuição para meio ambiente, consumidor, saúde pública. É muito assunto, muito diversificado. Então eu acho que a UFPR veio preencher uma lacuna e nisso houve esse empoderamento do Conselho da Comunidade. Nesse processo a gente também foi fortalecendo então a rede
né, de proteção socioassistencial aqui no município. Então, trabalhando e reunindo mesmo, né, com a prefeitura, com o Ministério Público, procurando realmente assim um trabalho mais articulado, justamente para que não ficasse também assim a universidade meio que isolada com o Conselho da Comunidade. A ideia é que a gente consiga estimular e fortalecer o Conselho da Comunidade a ponto de não precisar da ação da universidade, que ele tenha autonomia e que ele tenha condições de cumprir aquilo que está na lei de execução penal. Ao mesmo tempo, esse foi um processo que qualificou muito os nossos alunos, porque os nossos alunos, como estagiários, né, pessoal que sai da assistência social e vem fazer estágio e conheceu essa realidade, a gente vê pelos relatórios que os alunos produziram, como que eles cresceram violentamente, né, no trabalho com essa população. Uma coisa é você estar estudando teoricamente na universidade, outra coisa é você estar mexendo com o real. Então, para eles foi bastante fundamental. Então, esse processo também foi bom para a universidade porque qualifica melhor o pessoal que está saindo dela, né? Inclusive, esse pessoal saiu e logo depois já estava empregado. 2 deles estão trabalhando aqui na Prefeitura de Matinhos, inclusive, né? Então, a gente tem uma qualificação do pessoal que sai para trabalhar com essa problemática social. Mas no caso específico do Conselho da Comunidade, que trabalha com essa população que cometeu um ilícito, né, e foi penalizada, para que essa situação não deteriore mais, né, para ele, para o Conselho, eu acredito que realmente foi um grande avanço, né, eles terem essa situação com a universidade. Inclusive, o primeiro relatório que nós fizemos, a gente recebeu um grande elogio do juiz, né? Que ele falou, nunca tinha visto um trabalho desse, né? Então, mostrando o que a universidade consegue fazer, né, em termos de uma pesquisa aplicada, né, conversando com as pessoas, analisando o resultado. Quer dizer, esse é o trabalho da universidade.